E hoje nosso tema, muitos chamados e poucos escolhidos, vai nos levar a uma reflexão de amor. Jesus, mestre por excelência, o médium de Deus, falava por parábolas, não é mesmo? E parábolas, ela tem uma narrativa histórica, mas com um fundo de moral. E Jesus, pedagogo emérito, sabia que nós, ouvindo as parábolas, as histórias nessa materialidade, nós tenhamos mais facilidades de guardar em nós, reter os seus ensinos. E Jesus em Jerusalém, ali estava no templo, quando foi indagado: como o reino dos céus? E Jesus, como está descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, assim diz: o reino dos céus se assemelha ao rei, que fazendo as bodas do filho, mandou chamar os convidados. E os servos enviados, assim, renovar o convite a todos aqueles convidas que se negaram a ir. Quando esses servos voltaram e falando para o rei da negativa, ele diz: mas as bodas do meu filho está pronta, tudo preparado? Volte e diga para que eles venham. E os servos saíram. Foram humilhados, xingados e alguns mortos. O rei, sabendo disso, se irou e diz: as bodas estão prontas. Saiam e chamem todos que encontrarem pelo caminho. Em todos os cruzamentos vão chamando. E aí todos vão se chegando. E o salão das núpcias está cheio. Mas o rei adentra e vê todos, e vê um convidado sem a túnica das núpcias. E lhe diz: por que estás aqui? Não sabe que está numas bodas? E ele só responde que sim. E o rei manda retirá-lo e dizer que haveria aqueles que não obedecessem, o ranger dos dentes. Difícil de compreender, né? O que Jesus queria dizer com esta parábola? Nos parece até de uma simplicidade imensa, mas quando nós vamos buscar o conteúdo de tudo isso, nós ficamos vendo que esse pedagogo emérito sabia até do futuro. Por isso que Jesus, na sua missão terrena, dos 3 anos, falou tão pouco, né? Foram apenas 5 sermões e entre 49 e 50 parábolas, mas ainda nós não conhecemos nada. E mais ainda, nós vamos no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, que é afirmativa. Qual é o modelo e guia da humanidade? Jesus. E nós vemos que até hoje, as parábolas é difícil de interpretação para nós, que lemos e queremos saber o que Jesus está dizendo com isso. Emmanuel diz que nós não nos preocupemos, porque muitos chamados, mas já todos escolhidos para a sua própria regeneração. Então nós vamos mais ao fundo desta parábola, buscando os ensinos do Mestre, onde ele vem nos lembrar que o Rei é Deus, que não castiga, não pune, mas nos diz da lei da causa e efeito. Então, se nós não estamos preparados, nós vamos ter a reencarnação.
e que nós vamos estar no planeta Terra e teremos o ranger dos dentes. E vamos mais a fundo ainda. Quais eram os primeiros convidados que renegaram o convite? Eram os próprios hebreus, que já tinham o Deus único. Eles eram monoteístas, enquanto todos os outros acreditavam em vários deuses. Mas mesmo conhecendo as leis divinas, todos foram para os seus afazeres e deixaram o convite de Deus de lado. Diferente de nós, nós ainda nos apegamos todo dia, no nosso dia a dia, aos nossos trabalhos materiais, a nossa busca de crescimento, e quando vem o convite, nós ainda delegamos para outra hora. Sempre. E estes sim foram mortos, como Jesus fala, mas era castigo de Deus? Claro que não, lei de ação e de reação. E quem destruiu o próprio templo? Os romanos, que vieram e destruiu todos aqueles que não acreditavam nas leis divinas. E Deus manda Jesus para mais uma vez nos ensinar. E Ele nos ensina, mais do que ensinar, Jesus exemplifica, não é verdade? Tanto que as paragens terrenas mudaram depois da presença do Cristo. Antes do Cristo e depois do Cristo. Esses dias eu fui indagada que Jesus veio dar cumprimento às leis divinas. As leis. E nós vamos nos profetas, e será que Jesus veio dar cumprimento às leis dos profetas? Não aquelas leis civis, mosaicas, aquelas que foi imposta para que o homem vivesse em regra. Ele veio dar cumprimento à lei dos profetas naquela que disse que viria o Salvador, não seria reconhecido, seria humilhado e morto. Foi essas leis que Jesus veio dar cumprimento. Fora disso, Ele veio ensinar a lei de amor e nos colocar como filhos de Deus. E aí Jesus mudou tudo, até os 10 mandamentos, em que Ele transformou em 2, não foi isso? Quais são os mandamentos de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando Jesus chegou, mesmo aqueles que estavam no templo, que serviam a Deus, não o reconheceram. E aí o que fizeram? Como se fala na parábola, humilharam e mataram o maior servo de Deus. E nós que somos os últimos convidados, aqueles que foram convidados por Jesus a ter a boa nova, a conhecer o seu evangelho, foi aqueles que os servos de Deus saíram à procura e levaram, que não tinham títulos, não tinham conhecimentos, mas foram buscados para ouvir a boa nova. Mas basta ouvir a boa nova para estar no reino de Deus? Não. Nós temos que usar a túnica nupcial. Nós não podemos nos apresentar perante o reino de Deus sem a nossa transformação, a nossa reforma íntima. Mudar os conceitos, tirar os preconceitos e buscar os conhecimentos, é isso que Jesus quer de nós. E quando nós nos apresentamos ao reino de Deus, nós temos que estar puros de coração. Foi esses os convites que Jesus nos fez. Perdoar, amar. Não foi esses os convites? Mas nós vivemos o dia a dia e nos esquecemos disso. Nos esquecemos dessa túnica sagrada. Por isso ainda passamos e somos expulsos. E vamos passar pelas reencarnações, morrer, viver, renascer, aprender.
como Kardec nos diz. Nós estamos num mês lindo, né? Mês de abril. Dia 18 de abril de 1857 foi publicado o primeiro livro dos Espíritos. E aí nós temos mais uma promessa do Cristo, quando ele nos diz: amados, convém que eu me vá, mas eu rogo ao Pai do céu e ele vos mandará o Consolador prometido. E aqui nós estamos, há um pouco mais de 160 anos, aprendendo com esse Consolador prometido, que é o cristianismo redivivo da época do Cristo, porque Jesus pregou de um jeito, vieram os homens e mudaram tudo, ao seu jeito, ao seu entendimento, e com o Consolador prometido nós estamos voltando aos ensinos de Jesus que são verdadeiros. Não adianta eu dizer Senhor, Senhor, eu sou cristão, se eu não exemplificar e vivenciar tudo isso. Não adianta eu bradar aos cantos se eu não estiver puro de coração. Como lápis que sou, como Madre Teresa de Calcutá nos disse, eu escrevi, porque ela diz, lápis eu sou, a escrita é de Deus. E como lápis que eu sou também, que quer dizer médium, né, com as nossas potencialidades, né, como todos são. Lembra que Kardec falou que todos nós somos mais ou menos médiuns? E aí nós vamos buscar o que é mediunidade, são os dons que Deus nos deu, e que nós sejamos como aqueles servos que multipliquem e não enterrem os talentos, e vamos crescendo, aprendendo, à busca do estudo, e dessa compreensão maior para que nós tenhamos a túnica divina. E como lápis somos nós, mas quem escreve é Deus, é através dos seus emissários divinos. Eu busquei escrever alguma coisa sobre a túnica, que depois nós vamos falar, e essa noite eu acordei por voltas das 4 horas da manhã. Não sei porque a gente anda meio assim, né? A gente dorme pesado, depois acorda. Eu não sei se é da idade, mas depois quando chega na hora do despertador, a gente não quer levantar, mas os compromissos diários nos chamam. Mas eu acordei e lá estava pensando, eu gosto muito, muito, muito das passagens quando Jesus ia para Betânia e ia ao encontro de Lázaro. Lázaro, o melhor amigo de Jesus. É na casa de Lázaro que Jesus se refugiava, era lá que ele corria do dia a dia, que ele ia descansar, e era lá que ele tinha o seu refrescar alguns minutos. E lá Jesus chegava, sentava e ficava explicando. E Marta e Maria, irmã de Lázaro, sempre estavam por lá. Marta corria no seu trabalho diário, fazendo, buscando servir alguma coisa para Jesus, varrendo a casa, fazendo tudo. E reclamava de Maria, que se assentava ao lado de Jesus e ali ficava ouvindo. E quando Marta reclamava para Jesus, Jesus dizia, Marta, Marta, Maria que fica com a melhor parte. Porque ela estava ouvindo e gravando em si os ensinamentos. E como eu gosto muito disso, eu acredito que nós estivemos lá ouvindo Jesus. Lógico que não aceitamos os convites, né? Por isso estamos aqui novamente. Mas eu gosto disso, me traz algo de benéfico, mas aí os mentores são danadinhos, né? Filha, já ouvistes? Todos já ouviram, todos conhecem a boa nova. O Evangelho do Cristo é apregoado em todos os lugares. Em todos os recantos divinos ecoa em nossas almas o Evangelho do Cristo. De que nada adianta se não vivenciares. Eles adoram me dar bronca.
E eu pensei, na verdade, os chamados somos todos. Os escolhidos são aqueles que já estão na tarefa, no servir, não importa qual, onde, como, com uma oração, com o entregar de uma sopa, com um sorriso para um irmão, com aquele que compreende a dor do outro e já se põe no lugar, com todo aquele que já está a serviço. Esses são os escolhidos. Mesmo que Emmanuel nos lembra que nós somos todos escolhidos para a reencarnação da regeneração de nós mesmos, nós também temos que estar a serviço do Cristo, na regeneração de nós mesmos, mas ajudando a regeneração do planeta e ajudando a tantos irmãos. Nós conhecemos sim o Evangelho de cor e salteado. E como conhecemos? Tudo já faz recuo ao nosso ouvido, tudo já fala ao nosso coração, porque onde estão gravadas as leis divinas? Na consciência. E aonde fica a consciência? Vamos buscar lá no Evangelho? No coração. Só que eu sempre pensei que era coração. Quando Joana fala que está, e o Evangelho está, ela vem dizer do coração. Mas Joana vem muito mais. Ela diz que o coração não é o físico. O coração é que quando a gente busca o conhecimento, junto com o amor, nós nos elevamos à sabedoria. Conhecimento e amor formam o nosso coração extrafísico que nos leva à sabedoria. E quem é sábio está sempre a servir. Está sempre a reconhecer que não, o problema não é do outro, é de si. A transformação é individual. Quem é sábio sabe que estamos aqui de passagem e que o tempo é curto. Então ele procura mais e mais aprender e servir. E o que Salomão pedia a Deus? Sabedoria. E o que nós pedimos a Deus? E a espiritualidade nos lembra que nós somos responsáveis por aquilo que pedimos. E se nós não sabemos nem o que pedir a Deus, e Deus sabe o que nós precisamos, e às vezes nós achamos que a nossa oração não foi atendida quando ela foi atendida no plano espiritual, numa transformação, e nós não vamos ter que vivenciar algo, porque se Ele nos desse por vez o que nós pedimos, nós íamos transformar em mais e mais reencarnações na nossa vida. Porque quando a dor nos visita, nós, primeira coisa que falamos, por que eu? E nós não somos vítimas e nem algozes. Por vezes nós estamos vítimas e por vezes nós estamos algozes. E nós estamos aqui porque Deus nos ama e nos deu a oportunidade da reencarnação para aprender, nunca para castigar, para crescermos. E quando Joana nos diz desse amor, deste coração, que é o conhecimento e o amor que vira sabedoria, eclode em nós uma vontade de buscar tudo isso. Mas Joana diz que nós temos 4 impedimentos à nossa evolução. E eu garanto que eu faço os 4. Ela diz que nós reclamamos. Alguém aqui reclama? Do governo? Dos impostos? Da luz? Do tempo? Nós só vivemos reclamando, né? E Joana diz que é um impeditivo. Outro impeditivo, crítica. Alguém critica? Todos nós, o tempo todo. Joana nos lembra de outro, julgar. Como nós julgamos o tempo todo? O irmão passa, não nos vê. Nós olhamos e falamos, olha que orgulhoso, nossa, acho que ganhou na loteria. Não falo mais com ele, além de julgar, já condena.
E nós não olhamos nunca o que está acontecendo com o nosso irmão. Nós não nos colocamos na posição do olhar crístico que é pedido para que nós sejamos escolhidos. O que será que aconteceu com o meu irmão? Será que ele necessita de algo? Será que aconteceu alguma coisa? Por que nós não damos um passo e perguntamos, tudo bem? Se ele falar que está tudo bem, que maravilha, não me viu. E se ele precisar de uma palavra, de um carinho? E se é conosco, o outro não nos olha? Nós também fazemos a mesma coisa. Então nós vivemos esses 4 elementos diariamente e não mudamos a nossa forma de pensar e de sentir e ficamos estagnados. E recebemos o chamado imensamente, porque Jesus nos convida e nos chama todos os dias. E nós alegamos, somos servos do Cristo, mas não abraçamos a sua causa. Deixamos a causa do Cristo ao relento. Aí, quando vem a dor nos visitar, por quê? O porquê dessa dor. Nós nos esquecemos de tudo isso. E esses 4 impeditivos da nossa evolução, nós fazemos diariamente. Nós nos queixamos do alimento e nós temos mesa farta. Nós nos queixamos, já viu mulher para sair, tem uma festa? Não tenho roupa. O guarda-roupa está abarrotado. E a gente não acha uma roupa. Nós nos queixamos de tudo. Nós não temos a misericórdia de olhar para o coração de um irmão que às vezes não tem um pão. E a causa de Jesus é essa. Sabe qual é o convite para todos nós? Que já aceitamos Jesus? E que já conhecemos todo o seu evangelho? E que já estamos no trabalho da doutrina, que é esta, que nos dá o caminho, porque Jesus é o caminho da verdade e da vida, mas Ele nos mostrou, o caminhar é nosso. Ele nos mostrou como faz, e Ele espera que cada um nos faça. E se Ele espera isso de nós, e nós que já temos conhecimento, sabe o que nós somos? Através desse convite, que a maioria de nós guardou no bolsinho do esquecimento e está ali. Sabe o que nós somos? Cartas vivas do Evangelho do Cristo. Cartas vivas que traduz o Cristo a partir de si. Quando nós sorrimos para alguém, quando nós compreendemos, quando nós abraçamos, quanto vale um abraço, gente? Quando nós dividimos o nosso pão, quando nós sentimos a dor do outro e sabemos o quanto dói, quando nós compreendemos que o irmão passou e não nos viu, porque ele está com um problema, e nós não vamos mandar a nossa energia contrária ainda pondo ele para baixo, porque quando nós olhamos e falamos, nossa, que orgulhoso, que tudo, nós mandamos uma carga energética que põe o outro mais para baixo do que ele já está. Então, quando nós vibramos amor, numa concepção de misericórdia, porque Deus é misericordioso conosco o tempo todo, quando nós olhamos para o outro com misericórdia, a gratidão brota em nós. E aí nós emitimos energias saudáveis que elevam o outro. Quando Jesus nos disse dá outra face, o dia que eu descobri, eu chorei a noite inteira, porque os espíritos sempre me acordam de noite. Eles falam, você não estuda de dia, você vai estudar de noite. Mas eles esquecem que eu trabalho o dia inteiro. E aí eu não compreendia o que era a outra face. Porque a gente se questiona tanto, né? Mas por que eu tenho que dar outra face? E aí o mentor vem, pega nas nossas mãos, porque eles sabem como nós somos infantes, como nós precisamos de passo a passo para entender. E ele diz, filha, aqui está o marco zero. Das energias nós estamos falando.
nós todos aqui, na equalização que nós estamos nessa noite, porque quando se faz a prece, nós chegamos aqui um mais baixo, outro mais alto, um mais ou menos. Quando se faz a prece, a espiritualidade equaliza o todo. E nós ficamos no mesmo patamar vibracional. Todos. Mas sabe que nós não passamos do 3 positivo, o que é bastante. Para a gente chegar no 5, ó. Mas nós estamos, vamos supor, no 3 positivo. Aí um irmão nosso está no -1. Deu para entender? Eu marco 0. Aí nós estamos mais 1, mais 2, mais 3. Nosso irmão está -1. Quando ele chega com uma carga energética, aborrecido por qualquer coisa, e nos dirige um olhar fulminante, vai, não vai? Que Einstein diz que é a bola de tênis, né? Vai, nos pega, bate em nós, nós caímos imediatamente para o +2. Nós estávamos no +3, caímos para o +2. E o nosso irmão que mandou a energia cai para o -2. Se nós reagirmos, porque geralmente a gente reage, ação e reação. Quando vem a carga energética, a gente reage de impulso e já manda uma energia contrária. Nós abaixamos para o +1 e mandamos o nosso irmão para o -3. Mas se a gente não reage e age, que agir é o natural, a carga energética vem, nos bate, nós sentimos. Porque bate, gente, a gente sente o impacto. Nós descemos para o +2. Mas nós olhamos para o meu irmão e digo, ele ainda não tem compreensão. Deus, na sua infinita misericórdia, envolve ele no teu amor e na tua luz. Ele que tinha baixado para o +2, nós trazemos ele no local dele. Nós não fazemos nada, porque cada um faz por si. Mas nós voltamos ele no status quo, que é -1. E nós imediatamente voltamos para o +3. Mas a misericórdia divina vem, nos enche de luz e nos leva para o +4. Essa é da outra face. Não é muito difícil de entender. É não ter reação, ter ação na compreensão. Quando a gente compreende que cada um tem um estado de vibração e que às vezes bate em nós, e quando o outro vem, já fala alguma coisa, nós somos intempestivos e já derramamos o caminhão de melancia. Quando a gente derrama o caminhão de melancia, e nós derramamos, principalmente que ninguém nos ouça no nosso lar. Derramamos o caminhão de melancia. E aí, vamos escada abaixo e levamos o outro escada abaixo. E nós somos intempestivos desse jeito. Por isso que fomos chamados. Mas fomos escolhidos, como Emmanuel disse, na regeneração de nós mesmos, mas ainda não escolhidos no trabalho para o reino dos céus. Falta muito para a gente caminhar para esse reino dos céus que está dentro de nós. Um samurai vivia procurando saber o que era o céu e o que era o inferno. Aí ele chegava nos sábios e perguntava o que era o céu e o que era o inferno. Não havia resposta e ele simplesmente desembainhava a espada e degolava. Aí ele encontrou um mais sábio e chegou lá e lhe perguntou o que é o céu e o que é o inferno. O sábio parou e ficou olhando. E ele foi se irritando. E o sábio lhe diz, não vou lhe responder, seu samurai imundo que mata os outros, que degola sem piedade. Não vou lhe responder. E o samurai diz, não sabe quem sou eu? Quando a gente dá essa carteirada, não sabe quem sou eu, nossa energia já despencou, né? E a gente costuma dar carteirada. Não sabe que eu sou espírita aqui?
como se fosse mudar muito, né? E aí, esse samurai desembainhou a espada e com todo ódio foi para cima do sábio. E ele diz, isso é inferno. O samurai entendeu, foi abaixando a espada e voltando, ele diz, isso é o céu. E que inferno e que céu que nós estamos vivendo? A escolha é nossa. Todos os dias. Quando o outro vier com o seu lixo, que nós não recebemos, porque é dele. Deixamos ele na sua vibração. Vamos dar a nossa face, sim, sempre elevando, mas trazendo o irmão para o seu potencial maior. Não deixar a nossa vibração cair. Estarmos ligados àquele que é nosso modelo e guia, Jesus, nosso mestre. Vamos buscar tudo isso. Como lápis divino da mediunidade do Cristo, como Teresa de Calcutá nos tanto exemplificou, e eu estou até com a ponta quebrada, porque não sou um instrumento divino. Mas procuro ser. Como a espiritualidade, quando vem, ela é danadinha, ela não me dá nome. Quanto mais eu pergunto, mais se esquiva. Mas eu sinto a vibração e sei que é do bem, então, oba, seja bem-vinda. E aí eu quero que nós façamos como para viver no reino dos céus, que nós sejamos semelhante a que Paulo falou. Já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. E para a gente ser como Paulo, para deixar o Cristo aflorar em nós e a luz dele ser vivificada por cada um de nós que somos cartas vivas, é necessário que a gente tenha a túnica nupcial. E o que é essa túnica? E o mentor disse mais ou menos assim, dele, que eu não tenho nome, mas como lápis eu escrevi. Eu sou só o lápis e Deus é a letra, que através dos seus emissários maior, sempre procura nos dar um impulso para que nós, principalmente esses ouvidos que ouvem, e todos nós possamos buscar confeccionar a nossa túnica. Ele diz, temos ao longo da vida, e aí faz um lembrete, lembramos que somos seres imortais, conforme disse Kardec, nascer, morrer, renascer e ainda progredir sempre. Tal é a lei. Que temos no longo das nossas vidas, que nós temos os intervalos da reencarnação e no plano da erraticidade, nós temos todo o tempo para construir confeccionar a nossa túnica. Que temos que confeccionar essa túnica no seu especial, que é a reforma interior. Como nós vamos pegar o tecido do amor. É esse tecido que nós vamos fazer a nossa túnica. Pegar a linha da humildade. É essa linha que nós vamos costurando toda essa túnica para confeccionar. Vamos bordar a nossa túnica com o fio de ouro da caridade. Nossa túnica vai ficar linda, porque a caridade brilha imensamente. Os botões vão ser a misericórdia e o perdão. E o cinto, aquele que Francisco de Assis usa, com seus nós da compreensão e da perseverança. Aí nós estaremos prontos para o banquete nupcial. Lá nós estaremos como os escolhidos, com a nossa túnica, onde o Rei, que é nosso Deus e nosso Pai, nos receberá de portas abertas. É assim que eu espero que nós, a partir de hoje, vamos buscar no tecido do amor, na linha da misericórdia e da humildade. Nós vamos buscar, sim, os fios de ouro do bem servir, da humildade. E mais, construir e bordar tudo em nós, com o nosso trabalho de luz. Buscando sempre esse coração que Joana nos ensinou. Com amor e trabalho, conquistaremos a sabedoria. Paz e bem a todos vocês, que continuemos lembrar que somos escolhidos na nossa regeneração interior, mas para o reino dos céus, os escolhidos são aqueles que trabalharão
na causa do Cristo. Da paz.